participantes que se encontram em Maranhão, Belo Horizonte, em outras cidades sem ser Campinas, vocês estão conseguindo escutar bem aqui o som que está vindo da sala aqui do HC da Unicamp? Ok, a maioria já respondeu sim, sim, ok, então nós vamos dar início aqui à apresentação de hoje. Bom, tá bom, vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Bom, então boa tarde a todos. Nós vamos dar início então ao curso sobre segurança do paciente. Esse curso está dentro de um projeto da Pró-Reitoria de Graduação. Foi submetido à disciplina de cirurgia do trauma, submeteu um projeto à Pró-Reitoria de Graduação para trazer como professor convidado, visitante aqui na nossa universidade, o professor Dr. Antônio Capone Neto. O Dr. Capone ele é formado aqui na Unicamp, ele é da 10ª turma, cirurgião, chegou a trabalhar aqui na disciplina do trauma até 1992, e depois ele foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, foi para São Paulo, trabalhou um período na USP, e foi também para o Canadá, onde fez fellow durante 2 anos, e atualmente ele é o coordenador das unidades de terapia intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, o Dr. Capone, nos próximos 5 meses, ele vai estar vindo um dia da semana aqui para a Unicamp. Hoje ele já chegou de manhã, passa a visita na beira do leito. Geralmente as visitas vão ser na UTI, discute caso com os alunos, internos, residentes, assistentes. E no horário do almoço vai estar sendo organizado esse curso. As aulas vão ser sempre das meio-dia a 13h nessa sala. Nós tivemos um número grande de inscritos, superou as expectativas nossas, porque nós abrimos as inscrições tanto aqui para Campinas, Unicamp, para toda a região, é um curso gratuito, mas nós estamos disponibilizando também pela internet. Até ontem à noite tinham 90 pessoas inscritas para participar desse curso. Então, devido à procura grande aqui, esse problema de logística, é provável que na próxima semana a gente já transmita, se estiver muito cheio aqui, para o auditório ao lado, cabe 150 pessoas, a gente não vai ter problema de espaço. Se ficarmos aqui uma média de 50 pessoas, a gente, meio apertadinho, acaba confortando todo mundo aqui, que eu acho que é melhor que nós estamos presencial, os outros estarão à distância. Então, gostaria de dar boas-vindas ao professor Capone. Hoje está começando as atividades dele, desse curso. Vão ser 12 aulas. O programa está disponível, eu acho que por e-mail, todos receberam. Está no site fcm.unicamp.br. Destaques do lado direito, embaixo tem a inscrição do curso. Quem não fez inscrição ainda, tem uma inscrição que deve ser feita pela internet. É o único acesso pelo computador. Não dá para várias pessoas fazerem o questionário no mesmo computador, que geralmente registra um IP para cada pessoa que registra. Então é um questionário, demora uns 10 a 15 minutos para responder. Quem não fez ainda, por favor, fazê-lo amanhã, até semana que vem no máximo, que a gente tem o controle de quantas pessoas vão estar aqui. E nós vamos passar um livro também de frequência, que a gente vai registrar o nome de todos vocês e e-mail, porque futuramente a gente pretende encaminhar bibliografia, artigos, para vocês continuarem estudando sobre os assuntos que vão ser aqui apresentados. Muito bem-vindo, Dr. Capone. Vamos lá. Bom, obrigado, Gustavo, aí pela ideia e oportunidade da gente falar um pouquinho mais sobre segurança. É uma oportunidade única de falar isso em hospital-escola, né? Quer dizer, na verdade, aqui no Brasil, isso acabou começando muito mais dentro dos hospitais privados, e a coisa foi ampliando, e nós vamos ver qual é a importância disso aqui. E a importância de trazer isso para dentro de uma faculdade de medicina. Quer dizer, o indivíduo que está na graduação, ele deveria ser formado também, seja graduação de enfermagem, de fisioterapia, de medicina, e ele entender os conceitos de segurança para que a hora que ele comece a atuar, ele consiga, vamos dizer assim, participar e colaborar melhor com isso. Nós vamos ver que hoje é bem meio uma coxa de retalho, é um
pedaço de cada coisa, só para a gente fazer uma introdução, um panorama do que está acontecendo em termos de segurança, quais são os problemas, quais são as ideias que tem por trás disso. Obviamente, nas aulas que se seguem, a gente vai conseguir ser muito mais específico. Como é que você investiga um evento adverso? Quais são os fatores, os erros humanos que estão envolvidos nos eventos adversos? Como é que eu melhoro a segurança do paciente dentro de uma organização? Então, daí você começa, qual é o custo, tá certo, de um evento adverso? Custo social, custo financeiro, tá certo, disso aí. Então, tem uma série de coisas que nós vamos conseguir ser muito mais específicos. Então, hoje é bem, vocês vão ver, é um pouquinho de um assunto aqui, de outro lá, mas a gente vai começar a montar um painel do que é isso. Então, eu vou aproveitar, qual que é o histórico disso? Eu trabalho já há algum tempo em hospitais e escolas, trabalhei aqui uma época, depois fui para a USP, da USP eu tive nos Estados Unidos fazendo fellow, e essa última ida minha para o Canadá, eu fui com um professor visitante, e daí lá o peso de segurança do paciente, de cuidado centrado no paciente é extremamente grande. Ele começou lá, vocês vão ver, focar toda a atenção ao paciente e não ao médico. E nós vamos começar a perceber o que isso tem a ver com segurança do paciente. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, e nós não vamos discutir tanto qualidade aqui, nós vamos discutir muito mais segurança. Mas isso aqui é uma definição de qualidade geral, tá certo? Quando você compra um computador ou um carro, você quer adequação ao propósito. Se eu vou num hospital, é para eu sair com mais saúde do que eu entrei. Esse é basicamente o conceito, né? Essa é a adequação ao propósito. Ele vai resolver o meu problema. Ele não pode ter defeito. Ninguém quer comprar nada que tenha defeito. Tá certo? Então, isso se aplica aqui também. E ele tem conformidade por especificações. Se eu estou procurando, sei lá, um especialista em neurocirurgia, ele tem especificações que ele vai resolver o meu problema. Tá certo? Esse é o conceito geral. E vocês vão ver que começou a mudar agora com a ideia, e eu vou repetir isso várias vezes, que saúde é uma indústria de serviço. Você presta um serviço, tá certo? E o paciente, ou quem está recebendo esse serviço, tem o direito de criticar. E tem o direito de não gostar do que ele está recebendo. Quando eu vou num restaurante e ele me serve uma comida ruim, não necessariamente eu tenho que ser cozinheiro para dizer, olha, esse restaurante é uma porcaria, tá certo? Mas eu não sei cozinhar. Mas eu me dou o direito de paguei um serviço e não recebi isso. Tá? Então, é muito importante esse tipo de conceito. É mais difícil você ter esse conceito em hospital universitário, em hospital público, por razões óbvias, tá certo? Por questão de que o paciente muitas vezes não teve a escolha, ele foi lá porque ele não tinha outra opção, tá? Diferente de você entrar num restaurante ou num outro serviço. Mas, se a gente for entrar em sistema de saúde, então o Instituto de Medicina americano, ele colocou que qualidade em saúde tinha essas dimensões aqui, tinham 6 dimensões, tá? Ela tinha que ter eficácia, ou seja, ela tinha que resolver o problema do paciente, ela tem que ter eficiência, quer dizer, resolver com o menor gasto possível, no menor tempo possível. Eu tenho que ter acesso a esse sistema no tempo adequado, quer dizer, tratar um tumor depois que tem metástases em todo lugar, não necessariamente a gente considera isso como adequado, tá certo? Eu tenho que ter igualdade de tratamento, isso aparece em todo lugar, tá certo? Vocês imaginar a preocupação do Canadá é que a mortalidade por infarto numa cidade grande é menor do que numa cidade pequena. Ele acha extremamente injusto que isso aconteça e que o sistema tem que mudar para que isso não mais aconteça. Tá? Cuidado centrado no paciente. O paciente é a coisa mais importante no sistema de saúde. E nós vamos ver que todos nós médicos, o sistema de saúde no mundo inteiro foi criado em torno do médico, não em torno do paciente. E, obviamente, aparece aqui segurança. Segurança é ausência de defeito, é ausência de erro, tá certo? Não pode ter erro, não pode ter, ainda mais numa situação que você está lidando com o ser humano. Muito bem. Se a gente olhar de uma outra maneira, tá certo? Como eu falei, estou pondo um quebra-cabeça assim para a gente colocar alguns conceitos e entender qualidade. Existe uma outra definição de qualidade. O que é qualidade? Eu preciso de uma estrutura. Como é que a assistência é organizada? Como é que a porta do pronto-socorro recebe o paciente? Quando ele tem que ser transferido para outro lugar, o que acontece? Quer dizer, como é que eu tenho uma estrutura para dar conta? Qualquer um de nós sabe. Se você tem 1000 pacientes para atender em 2 consultórios no pronto-socorro, não vai dar certo, tá certo? Se eu tenho um médico para atender 500 consultas, não vai dar certo. Se uma enfermeira tem que cuidar de 20 pacientes graves,
Não vai dar certo. Tá? Então é mais ou menos como é que é. Processo é o que foi feito e como isso é feito. E o desfecho é o que aconteceu com o paciente. É o que interessa, no final das contas. É como é que ele sai desse sistema. Existe uma certa diferença entre qualidade e segurança. Quer dizer, a segurança é um domínio da qualidade, é alguma coisa que está lá dentro da qualidade. Qualidade é um pouco mais amplo que segurança. Como eu falei, nós vamos sair da qualidade e começar a olhar só para a segurança. Então, aqui, ó, é um subconjunto de qualidade, ela envolve estrutura, processo e desfecho, tá certo? E a segurança basicamente envolve erro, tá? Principalmente erro na operação. Então, nós vamos ver o que são os erros. E desmistificar um pouco, nós vamos ver a ideia de que erro sempre está ligado à incompetência. Não é. É muito difícil a gente discutir erro. Porque a primeira impressão que o indivíduo tem é: você está me chamando de incompetente? E não é isso. Grande parte dos erros são cometidos por profissionais bem treinados, por gente bem intencionada, dedicada ao paciente. Você vai ter aquele que viola protocolo, que é negligente. É a exceção. Não é a regra, na maioria dos serviços, quando você olha o mundo inteiro. Então você precisa começar o erro muito mais como um processo muito mais geral, tá certo? De trabalho de equipe, de uma série de coisas de organização e não tão individual. Conhece aquela história? Alguém deu a medicação errada, manda ele embora. Tá, você manda ele embora, vai vir outro que fatalmente vai dar a medicação errada em algum momento, porque eu não corrijo o processo, tá certo? Putz, ele fez não sei o que, queimou o paciente, manda embora. Então, esse é o tipo de atitude, é a pior atitude que pode ter. Especialmente que nós vamos ver que é básico em segurança o indivíduo aprender a relatar o erro. Nós, médicos, todos, eu me incluo, eu sou formado aqui e exerço, a gente tenta esquecer o erro. Discute o menos possível, vamos ver se o pessoal esquece esse assunto logo. Tá? Porque não é agradável você cometer um erro, tá certo? Mas existe uma carga muito grande de você se sentir incompetente ou de ser julgado por causa daquele erro. E é isso que precisa acabar. Então, daí o indivíduo não relata o erro e daí você deixa tudo preparado para que ele aconteça de novo. Tá? Isso que não pode acontecer. Vamos lá. Adiantando. Quando é que essa coisa acontece? Erro, todo mundo sabe, a medicina desde que existe e tal. Mas esse livro teve um grande impacto, todo mundo já deve conhecer esse slide, porque todo mundo apresenta esse slide, mas ele é um marcador de águas. Ele foi pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos e ele coloca o seguinte: o errar humano construindo um sistema de saúde mais seguro. Por que ele teve grande impacto? Ele teve grande impacto por causa dessas estatísticas aqui que eu vou pôr, nem vou perder muito tempo com isso, mas que chama atenção. Que ele calcula que quase 100 mil pessoas morrem nos Estados Unidos por ano devido a erro no processo assistencial. Não morreu da doença, morreu por ter buscado o tratamento. Tá certo? Então, assim, erro, 100 mil pessoas é muita gente. Tá certo? E isso foi o grande impacto. Isso num serviço americano, de um modo geral. Nos Estados Unidos, erros na assistência à saúde mata mais que acidente de carro, pessoal do trauma aqui, mais que AIDS e mais que neoplasia de mama. Tá? Nós vamos ver que você tem o risco de morrer dentro de um hospital quando você é admitido, não pela sua doença, por algum evento adverso, é tão grande quanto o bungee jump, como pular de paraquedas e coisas desse tipo. Então, assim, é considerado um sistema altamente inseguro no mundo. Tá certo? Então, nos Estados Unidos é a 8ª causa de óbito, tá? E eles mostraram o seguinte, que uma em cada 10 admissões nos Estados Unidos como um todo vai ter um evento adverso. Vai ter alguma coisa errada, vai acontecer, que vai causar dano ao paciente. E o mais surpreendente, metade deles poderiam ter sido evitados. Portanto, são inconsistências do sistema, com um custo bastante elevado aí de quase 30 bilhões de dólares. Bem, e aqui volta naquela história de modelo assistencial. O clássico, que a medicina foi desenvolvida em todo lugar, não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, é isso aqui. O que é cuidado de saúde? Combinação de ciência, tecnologia oferecida para profissionais de saúde para tratar doenças. Essa é a primeira coisa, não é o doente. Então o foco é muito a doença. É o infarto, é o AVC, o doente é meio secundário. A relação do médico com o sistema é muito mais de autonomia. Com essa história, eu faço o que eu acho que tem que fazer e eu não quero que fique dizendo para mim o que eu tenho que fazer.
Que ele precisa de proteção, ele precisa de direitos. Todo mundo quer isso, nada contra isso. Tá? E o sistema é desenhado mais para o provedor do que para o cliente. Quer dizer, ele determina o momento que tem que ter visita, o momento que pode entrar, o momento que não pode entrar, como é que eu quero, qual é o horário de atendimento e assim por diante. Tá? Existe um movimento muito grande no mundo inteiro, que é inevitável, que é o cuidado centrado no paciente. Vocês vão ver que vai ter aquilo que eu comentei. Muda um pouquinho mais a noção de serviço, tá certo? E o sistema de saúde é uma indústria integrada de serviço que é desenhada para responder ao usuário. Então, assim, é exatamente isso. Quando eu entro num avião, eu suponho que o piloto não vai cometer nenhum erro, que ele não vai pular nenhuma etapa, que ele vai fazer todos os checklists necessários e que ele me garanta que eu chegue em tal lugar. Na verdade, essa garantia é um pouquinho maior com o piloto, porque eles começaram uma história há mais tempos atrás. Nós vamos ver isso. Existe um grande paralelo entre a indústria de aviação e a indústria de saúde. Tá? De modo que toda vez que a gente quer comparar alguma coisa com eficiência, a gente compara com a indústria da aeronáutica. Então é comum o médico falar, você pensa que é fácil eu tomar essa decisão? Não, certamente não é fácil. Para o piloto também não deve ser fácil ele tomar várias decisões e ele toma e eu não quero que o avião caia. Então, assim, o fato da medicina ser complexa, o fato dela ser difícil, e ninguém está dizendo que é fácil, não nos autoriza a fazer uma série de outras coisas que vão culminar com dano ao paciente. Tá bom? Vamos lá. Então, esse cuidado centrado no paciente, a segurança passa a fazer parte dela de uma maneira muito importante, é um compromisso organizacional coletivo de que os processos e os desfechos vão ser os melhores possíveis. Então, você quer ter certeza que o local que você trabalha não tem cultura de segurança, quando cada um fala, não é problema meu. Não, no meu plantão, não. No meu plantão não aconteceu nada disso. Quer dizer, toda UTI, todo serviço, a gente sempre brinca, uma UTI é tão boa quanto o pior plantonista que tiver lá. Porque, em algum momento, ele vai ficar sozinho com o paciente, tá certo? E ele vai poder pôr a perder uma série de coisas. Isso vale para a equipe de enfermagem, isso vale para a equipe de todo mundo. Então, assim, a primeira ideia é de trabalhar em conjunto. É muito comum em hospitais você ter dificuldade de conversar com as outras áreas. Cada um tem sua área, eu faço, e o doente fica perdido no meio disso aí. Eu cumpri a minha parte, mas o cara não fez, então o problema é dele, não é meu. Então, assim, de novo, porque eu estou centrando todo o cuidado em mim e não no paciente. Então, isso é uma coisa que não se muda facilmente, é uma coisa que precisa ter uma mudança de cultura. E essa história de assumir que as falhas relativas ao processo têm que ser corrigidas e nós vamos trabalhar junto para corrigir. Tá? Então, acabar um pouquinho com aquela história. E daí nós vamos começar a ver uma série de coisas que eles colocaram, eles publicaram isso aqui no Harvard Business Review em 2010, dizendo o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer, claro, se você quiser um sistema de saúde melhor, você tem que planejar o atendimento, não tenha dúvida, você tem que reorganizar recursos, mas eles chamaram do seguinte, contenha a variabilidade. É impressionante, qualquer pessoa fora da medicina não acredita como existe variação de tratamento para a mesma doença, existindo níveis de evidência para como você tem que tratar aquilo. Por que o indivíduo não usa esse conhecimento? Então, pouco tempo atrás também, que 2003, né, um pouquinho mais já, New England publicou o seguinte, eles avaliaram vários prontuários, 30 mil prontuários, sei lá quanto eles pegaram, e viram qual era o diagnóstico, como é que o paciente foi tratado. E o resumo da ópera eu coloquei aqui, nisso daqui. Eles mostraram que apenas 55% dos pacientes, ou 45% dos pacientes, não recebia o tratamento preconizado pela melhor evidência disponível. Por absoluta falta de justificativa, não estou falando de falta de recurso. Por que o paciente não recebeu tal coisa se o nível de evidência é 1, que ele tem que receber tal coisa? Não recebeu. Tá? Então, quase metade dos pacientes americanos não recebem o melhor tratamento disponível baseado nas melhores evidências disponíveis. E o indivíduo que está fora, ele não consegue entender por que isso acontece. Tá? Então, uma das razões dessa é isso daqui. Existem problemas de conhecimento, tá certo? Falta de familiaridade com a evidência, por exemplo, falta de conhecimento com a evidência. Mas existem aqui atitudes de quem está tratando disso.
equipe multiprofissional, não é específico de médico, tá? Ele discorda das recomendações. É comum, ele fala, não, eu discordo disso. Não, mas pera um pouquinho, tem evidência, é isso. Não, mas eu discordo, eu não aceito isso aí. Tá? Ele discorda das recomendações em geral. Então, qualquer coisa que chega o médico e fala assim, olha, o protocolo é esse, o guideline é esse, para mim não. Esse negócio de guideline, fica amarrando a gente, engessando, não deixa eu exercer a minha profissão. Tá? Ele, muitas vezes, não tem a expectativa que aquilo vai funcionar, independente das evidências da literatura mostrarem que o melhor resultado se obtém daquele jeito. Tá? Ele, muitas vezes, acredita que não vai dar para fazer aquilo, é muito difícil. Claro que existem fatores externos do paciente, do próprio protocolo, os fatores ambientais, falta de recurso, falta de dinheiro, falta de equipamento, tudo isso está incluído. Tá? Mas era a dificuldade de entender por que que na saúde isso acontece com tal frequência. Isso é assunto de tese. Tá? Toda vez que eles querem estudar sistemas complexos, eles estudam um sistema de saúde. Então eles falam assim, não dá para entender por que que se recomenda que faça isso e a hora que você vai ver, cada um está fazendo de um jeito. Tá certo? Então, é todo um problema de cultura e que é mundial. Que não é um problema da Unicamp, não é um problema do Einstein, que não é um problema de Harvard, é um problema provavelmente, de formação e de organização dos sistemas de saúde. Então, por que eu estou batendo isso? Porque vocês vão ver que protocolos é uma das coisas que o indivíduo tem que fazer. E se ele não é seguido, você tem que parar e pensar o que está acontecendo que os caras não estão seguindo o protocolo e tomar medidas para que aquilo aconteça. Tá? Lavagem de mãos, higienização de mãos. Eu não sei qual que é a aderência das pessoas aqui, mas assim, é frequente o indivíduo não higienizar a mão. Você pode pôr um álcool gel pintado de vermelho na frente, ele entra, toca no paciente e não higieniza a mão. Mas ele sabe que tem que higienizar a mão. E ele sabe que ele aumenta o risco de infecção do paciente se ele fizer aquilo. E ele continua fazendo. Então, assim, é intencional, é maldade? Não é. Houve algum problema de organização do sistema que não corrigiu isso aí. Tá? Então, existe sempre a ideia de que você tenha, por exemplo, implementar processos e protocolos. Eu vou comentar algumas experiências curtas aqui que nós tivemos do Einstein, por exemplo. Tá? Uma outra coisa que acontece no sistema de saúde, eu estou pegando várias coisas para depois a gente entender por que a gente tem problemas de segurança, é o que eles chamam de cultura de baixa expectativa. É frequente isso no sistema de saúde. É normal, o cara considera normal, a falta ou troca incompleta de informações. Passa um plantão muito meia boca, não informa direito o que está acontecendo com o paciente, mas é isso, né? Deixa que eu vejo depois. E ele aceita, ele faz uma evolução ruim, mas tudo bem, fez a evolução ruim. Então, cultura de baixa expectativa. A gente tende a aceitar um mau serviço do colega, do outro, do profissional, e acha que é fazer o quê? É a vida. Uma outra coisa é isso aqui. Quando a gente não tem certeza que está errado, mas foi um outro médico que prescreveu, você fala, deve estar certo, né? Foi ele que prescreveu. Isso é cultura de baixa expectativa. Tá? Quando você deveria fazer isso aqui. Se eu não tenho certeza que está certo, deve estar errado. Olha, ele prescreveu essa droga aqui. Quem que foi? Foi o doutor João. Eu nunca vi essa dose. Deve estar errado esse negócio aqui. A gente costuma fazer o contrário. Foi ele que prescreveu, ele que assinou? Então, deve estar certo. E daí o paciente é colocado numa situação de risco. Isso, de novo, é cultura de baixa expectativa. Via de regra, a gente evita confrontar, porque a ideia não é confrontar. Ter problema com o colega, discutir com o colega, fala no cafezinho. Você viu o que fizeram lá? Mas daí o paciente já foi lesado, entendeu? E ele evita se colocar como uma barreira e falar, isso aqui está errado, não pode ser feito assim. Então, de novo, isso é mundial. O que é evento adverso? Você vê que eu estou passando pelas coisas todas aí para a gente estar até não cumprir nosso horário e 1 hora certamente a gente vai estar acabando. Então, evento adverso é definido como complicação indesejada, decorrente do cuidado prestado. Isso é um evento adverso, tá? Não atribuído à evolução natural da doença. Claro que qualquer coisa que é evolução natural da doença não é um erro nosso, é uma complicação da doença. Quando esses eventos adversos são decorrentes de erros, são denominados de eventos adversos evitáveis. Eu vou dar um exemplo de um evento adverso evitável e inevitável. O paciente chega para fazer uma tomografia e vai receber contraste. O senhor tem alergia? Não, nunca tive alergia, não tive nada, não tem nada. Você faz o contraste, ele tem um choque anafilático. Tá certo?
Esse era inevitável, ele precisava, tinha uma boa indicação, foi perguntado, não existia história e ele desenvolveu. Quantas vezes acontece no hospital de paciente ser alérgico à Novalgina, ter colocado no prontuário em algum lugar que era alérgico à Novalgina e alguém não leu? Ou alguém não passou essa informação e o paciente faz um choque anafilático. Isso é um erro completamente evitável, tá certo? E um dano para o paciente que ele não precisaria ter sido submetido. Então, se estima-se que 1 milhão de eventos adversos evitáveis ocorram nos Estados Unidos, contribuindo para a morte dessas 98 mil pessoas que a gente colocou, tá? Então, a gente está falando de erros evitáveis. Em UTI, por exemplo, onde a gente trabalha, 20% dos pacientes admitidos recebem ou acabam tendo evento adverso. Existe um livro recém-lançado, Sobrevivendo a uma Internação na UTI. 45% deles seriam evitáveis. 90% dos eventos adversos que acontecem na UTI acontecem durante cuidados de rotina e não nas admissões ou emergências. Porque a gente sabe que numa admissão, eu não conheço o paciente direito, eu estou tentando aprender, eu não sei o que está acontecendo, ou então é uma emergência, aquele tumulto. Não, 90% deles vão acontecer na hora que o paciente já está lá dentro. Tal. Custa em média $4.000 e quase 7 bilhões. Então, existe um custo muito grande. Erro de medicação, tá certo? Farmácia está aí, vamos lá. 5% dos pacientes hospitalizados experimentam evento adverso. 5 a 10% experimentam adverso potencial, dose errada, medicamento errado. Tá? E nós vamos ver o que é near miss. Near miss é quase erro. Na hora que foi dar insulina, falou, putz, acho que essa dose está errada e não faz. Isso deveria ser relatado. Por que é importante, nós vamos ver, discutir near miss? É o quase erro. Porque se você não fizer nada, ele vai virar um erro, fique tranquilo. Vai acontecer. Quase acontecer, vai quase acontecer. Daí acontece e mata o paciente. Sabia que isso ia acontecer, não é a primeira vez. E assim vai. Tá? Então, essa é mais ou menos a história. O slide mudou um pouco aqui, mas de cada 30 mil práticas inseguras, você vai diminuindo acidentes sem consequência, depois você vai tendo acidente, depois você tem 30 acidentes, desapareceu aqui graves, até que você tem um acidente catastrófico que mata o paciente. E, obviamente, via de regra, a gente fica olhando aqui em cima da pirâmide e não olha o que está lá embaixo. Tá? Eu vou ter que mexer nesse slide depois. Vamos lá. Evento adverso em UTI ainda, só para você imaginar algumas outras estatísticas que eu peguei. 31% dos pacientes sofrem complicações, quer dizer, cada 3, um vai ter uma complicação iatrogênica dentro da UTI. Um erro para cada 5 doses de medicação administrada. É muita coisa. 63, 86 são atribuídos a erros humanos. Tá? 15% dos pacientes sofrem consequências. 92% das vezes são considerados erros evitáveis. Tá? Para neuro, olha aqui, a estatística americana, se for publicada em 2004, são cometidos 3,5 erros por paciente com lesão cerebral ou de medula espinal, e esses erros contribuem para sequelas neurológicas. O indivíduo entra lá para resolver um problema e 3,5 erro por paciente, de algum modo, vai ter impacto no desfecho desse paciente. Vamos lá. Só para imaginar, o que acontece nos Estados Unidos hoje? Isso aqui é número de erros, está vendo? Aqui, ó. É improvável, é remota a possibilidade de erro, é ocasional, é provável, e você vai aumentando. E aqui, a severidade. E desde desprezível, quer dizer, não aconteceu nada com o paciente, até catastrófico. Então, vamos colocar a frequência contra a severidade. Os serviços de saúde americanos estão classificados aqui, ó, entre a região do intolerável e a região de que é alarmante. Tá? Quase nenhuma chega no que a gente chama de aceitável número de erros. Tá? O que acontece no Brasil? A gente não sabe, mas certamente não deve ser diferente. Deve ser igual, pode ser pior. Tá? A gente não tem certeza. Mas é importante a gente ter essa ideia de qualificação dos serviços. Nos Estados Unidos a coisa está um pouquinho mais adiantada, eles não estão mais pagando os erros. Se for documentado como erro, tá certo? Ótimo. Então o hospital que se vire, o médico que se vire, nós não vamos pagar essa conta. De modo que existe uma preocupação cada vez maior, é uma indústria de serviço. Tá? Você consertou o carro errado, agora você conserta de novo, sem eu ter que pagar nada, até que isso aqui fique... E se não ficar e quebrou o carro, você vai me dar um novo. Então, a ideia, e isso é inevitável que aconteça. Tá? Então, não é ser alarmista, mas é um processo que ele está caminhando. E aqui está o quê? Número de
encontros, tá certo? O número de vezes que o indivíduo é submetido para cada vez que ele morre. Então, aqui, ó, são extremamente seguras. Os voos, tá certo? De companhias, os voos comerciais marcados. Se você for olhar os voos charter, eles já tem mais problemas. Porque o piloto não sei de onde veio, não sei, não é de linha habitual, tal. Tá aqui. Então, tá mais ou menos a chance que alguém tem de morrer quando ele se envolve com isso aqui. E aqui está o healthcare, tá certo? Junto com escalar montanha e junto com bungee jump. Então, é uma coisa que nós vamos ter que rever o que a gente está fazendo. Como é que era investigado isso aí? Eu comentei logo no começo. Lá para trás, olhava só fator técnico. Não deu certo porque a pinça era uma porcaria, não deu certo porque faltava equipamento, etc. Depois eles começaram a olhar para os fatores humanos. Pô, o cara não é treinado, mas também ele tem um perfil esquisito. E a partir de 2000 começa fatores organizacionais. Essa equipe está dentro de uma organização, tem alguém fazendo a gestão disso, tanto dos recursos como do treinamento, da capacitação e assim por diante. Tá? Vamos lá. Uma outra maneira de olhar. A gente adora, como médico, sempre de falar o seguinte: a fatalidade, imprevisível, não dava para saber disso. E o que eles percebem é que o acaso ele vai participar do evento em 10% ou menos das vezes. 90% das vezes, fatores humanos, fatores de equipe, de organização e tecnologia. São coisas que você consegue atuar. Equipe não está como fator humano, porque aqui é comunicação, liderança, interdisciplinaridade, como é que as pessoas se conversam. Nós vamos ver mais adiante quais são os erros. Erros de comunicação atingem quase 30% dos erros. Alguém deixou de falar alguma coisa que tinha que falar ou falou a coisa errada. Tá certo? Então é muito interessante a gente olhar que quando a gente investiga casos, chega um momento que a gente pode falar o seguinte: isso aqui é um risco inerente do procedimento. Não tinha jeito. Ele tinha que ser submetido ao procedimento, era invasivo e aconteceu uma complicação. Se você começa a investigar caso e começa a achar que tudo é risco inerente de procedimento, a tua investigação está muito ruim. Tá? 90% das vezes você vai identificar o que a gente chama não de culpados, mas de pontos de melhoria. A gente podia ter feito diferente aqui, podia ter feito isso. Né? Então vamos lá. Então, muito importante. E aqui é a mesma coisa, nós vamos depois voltar a falar sobre isso. Quando tem um dano para o paciente, caso que aqui na frente tem tecnologia, tem o treinamento de quem está fazendo aquilo, tem os protocolos, mas independente de você ter tudo isso, você pode ter erroviolação. Um dos comportamentos mais perigosos que podem ter, todo mundo já deve ter visto isso, é o indivíduo violar um protocolo contando que não vai ser pego. O senhor tem que pôr luva para fazer isso. Não, pera um pouquinho, fica tranquilo, deixa eu fazer sem a luva e tal, ninguém viu e sai. Tá? É extremamente frequente isso, infelizmente. Então o indivíduo sabe que ele não pode fazer, sabe que tem um risco e ele viola o protocolo. Tá? Mas tem condições de trabalho, tem decisões gerenciais, tem uma série de coisas, e é mais ou menos essa sempre a ideia, que você olhe para o todo e não fique olhando aqui para isso aqui, ou fique olhando para quem está lá na frente. Vamos adiante. Como é que você se organiza para pesquisar isso? Toda vez que tiver um dano, se você não tiver informe de acidente, uma documentação muito clara de tudo o que aconteceu, você está precária a tua situação em termos de segurança. É o primeiro passo, ele é insuficiente e ele é dito como reativo. Ou seja, eu tenho que ter o acidente, daí eu notifico. Aconteceu um acidente, olha, erraram a medicação. Deram 10 vezes a dose de insulina para o paciente. Quantas vezes isso aconteceu? Infecção por catéter, isso é um evento adverso evitável. Qual é a incidência de infecção por catéter na sua instituição? Quantas infecções urinárias você tem? Então, esse tipo de coisa não pode achar que é um produto do tratamento. Ele é evitável. Quando eu começo a analisar os eventos, então eu tenho um sistema de informação e agora eu começo a analisar. Onde eu posso melhorar, eu ainda estou reativo. Até o momento que você começa a passar para pesquisa e auditoria, buscando o que a gente chama de gerenciamento e mapeamento de risco. Onde eu vou mapear risco? UTI e centro cirúrgico. Tá? São os dois locais mais de alto risco para o paciente, ele passar pela UTI e pelo centro cirúrgico. Tá? Por questão de complexidade do doente, do ambiente, das decisões. Tá? Então, vamos lá. Então, algumas vezes quando a gente detecta erro, o que a gente precisa fazer é isso aqui. Quando você corrige o que aconteceu errado, você está realmente fazendo uma correção. Tá certo? Quando você planeja para que não aconteça da próxima vez, você faz uma ação corretiva.
olha, você não pode mais fazer o procedimento sem luva, então da próxima vez você põe luva, tá bom? Você está fazendo ação corretiva. Mas aprender a fazer as coisas de modo que os erros não aconteçam, essa é efetivamente a ação preventiva que você quer chegar lá na frente. Tá? Vamos lá. Como é que a gente aborda esses incidentes? Primeiro tem que te relatar. Não sei se aqui na Unicamp já tem um sistema de reportar acidentes. Ele tem que ser anônimo, tá certo? Tem que ser disponível em qualquer lugar. E ele desencadeia uma equipe que vai investigar. Então você não precisa dizer, eu, dona Mariazinha, estou dizendo que o doutor Manuel fez tudo errado. Não é isso. Eu entro no sistema e coloco erro de medicação. Estava prescrito isso e o paciente recebeu isso. Ponto. A partir daí está desencadeada a investigação. Não sei quem anunciou, não sei quem. Quem que relata eventos? Enfermagem e fisioterapia. Médico, apesar de ser autônomo, ou de ser, perdão, anônimo, a gente sabe como é que médico escreve. Na hora que você pega um relato de evento, você olha e fala, isso aqui foi médico que relatou. Ele geralmente faz um relato mais técnico. A enfermeira faz um relato mais descritivo da situação. Tá? Então, se você não tem isso, fica difícil. Daí você tem que investigar, você tem que corrigir, você tem que desculpar uma coisa que a gente chama, avisar a família que o erro aconteceu e o que foi feito para uma das situações mais difíceis que tem. A família geralmente sabe que o erro aconteceu. Ela só está esperando que você vá lá e fale para ela. Tá? Dificilmente passou batido. Ela percebeu que alguma coisa errada aconteceu, o paciente, a família toda fica insegura e começa a achar que tem coisa errada, que estão escondendo alguma coisa, e você tem que ir lá e manifestar. De fato, aconteceu um erro. Foi feito isso, devia ter sido feito aquilo, nós estamos tomando essas medidas para controle. Então, isso tudo você vai ter que passar. Como é que você pode atuar nessas coisas? Olha, tem um monte de estruturas, não vamos falar disso tudo, obviamente, mas comunicação, estrutura, sistema para reportar, tecnologia, erro de medicação, medicamentos de alta vigilância, né? Todo mundo lembra, potássio estava disponível em qualquer carrinho de parada. Para quê? Não é absurdo hoje você parar pensando, para quem você precisa de um potássio num carrinho de parada? Eu não consigo imaginar uma situação, mas tinha. Aí o cara quebrava o potássio, diluía e fazia na veia. Então, e assim um monte de droga que você olhava e falava, o que essas drogas estão fazendo aqui? Não faz parte da reanimação, mas está no carrinho de parada, tá certo? E assim por diante. Controle de infecções, eu vou comentar algumas coisas sobre experiências interessantes que a gente tem. Então, olha um exemplo aqui do próprio Einstein, do HEAE. Mortalidade da sepse aqui global, sepse grave, choque séptico, aqui, ó, 54% em 2005, ele começa a querer cair em 2006, começa a implantação do protocolo sepse, e até que ele começa a cair, e nós vamos ver onde nós estamos hoje. Então, hoje, quando a gente olha a mortalidade pelo HE, ele passou a ser um protocolo institucional. Isso é uma outra coisa importante. A mortalidade de sepse não vai ser mais controlada pelo intensivista, vai ser controlada pela direção do hospital. Quero saber qual que é a performance de vocês de quem entra com sepse. Quem consegue saber disso, a própria Comissão de Infecção Hospitalar controla todos os casos de sepse. Então, hoje, em 2011, nós baixamos mais ainda, em sepse grave a mortalidade é 6%, em choque séptico 27%, a global chega a 18%. Em 2012, nós já estamos em 10% de mortalidade global. E saiu de 54%. Só que se alguém atrasar o protocolo de sepse, em 1 hora a dose de antibiótico, não sei o que, vai ter que haver uma justificativa e uma investigação de por que aquilo aconteceu. E a hora que você compara com qualquer outro resultado aqui, ó, mesmo do mundo, tá certo? 18% contra 30%. Se for comparar com o Brasil, 52% contra 18%. Se for comparar com hospitais públicos, 66% contra 18%. É algum recurso que existe lá que é muito diferente? Não é. Mas existe a auditoria do momento que o indivíduo entrou, por que foi feito o diagnóstico, quanto tempo levou para colher a cultura, quanto tempo levou para receber o antibiótico, em 6 horas já tinha atingido, e assim por diante. E todos nós, é a mesma equipe que trabalhava aqui. E os mesmos recursos que se usava aqui. Tá certo? Então, efetivamente, quando você implanta um protocolo, você cobra e vê os resultados, é uma coisa extremamente gratificante você ver o resultado disso aí. Tá? Hoje nós estamos aqui em 10%. Vamos lá. Pneumonia associada à ventilação mecânica. Isso a gente publicou há um tempo atrás. O que acontecia? Aqui, tá certo? Em azul foi feito um pacote, e agora esse pacote de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica tem que ser aplicado. E você vê que, apesar de ter sido aplicado mais ou menos aqui, ele ainda não tinha conseguido.
A hora que começou a bater em 100%, e nós fomos introduzindo outras coisas, de contaminação oral, aspiração supra-cuff, etc. e tal, os níveis de infecção hoje nossos são muito baixos, tá certo? É um caso no mês, tem 2, 3 meses sem nenhum caso, depois aparece um segundo caso. De novo, é a mesma equipe que trabalhava lá, mas existe uma diferença muito grande nisso aqui. O acumulado de 2011, aqui, de densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica, é 1,5, quer dizer, a gente vê por número de pacientes de ventilação dia, tá certo? Então era 1,5, aqui janeiro não teve nada, fevereiro apareceu, abril não teve, tá certo? Junho não teve. Então isso era inimaginável que a gente conseguiria passar um mês inteiro com 40%, 50% dos pacientes sendo ventilados mecanicamente sem que isso acontecesse. Se a gente for olhar densidade de infecção por corrente sanguínea, mesma coisa, aqui era 1,7, aqui não houve nenhuma, aqui não houve nenhuma, aqui aconteceu, não houve nenhuma, aconteceu de novo. Então, assim, isso é um indicador que tem que extrapolar o UTI. Isso aí é uma coisa que o hospital controla, tá certo? É a organização que controla, não somos nós. Então, isso aqui eu já comentei sobre não culpar, sobre expectativa de colaboração, tá? E daí vocês estão respondendo um questionário. Isso foi feito nos Estados Unidos, tem umas coisas interessantes aqui que eu vou direto aonde é importante. A equipe fala lá claramente se observar algo negativo que pode afetar o paciente. Ele pergunta assim, você na equipe, se você perceber que alguma coisa está sendo feita que não é exatamente o que você acha que tem que fazer, você fala? 75% diz, eu falo. Na hora que você pergunta, a equipe sente-se livre para questionar as decisões ou ações daqueles com mais autoridade? Menos da metade diz que... Então, na verdade, ela não fala. Porque você fala no café ou fala para o teu colega, mas não fala para quem tem que falar. Tá certo? Que poderia mudar a coisa. Então, é muito importante que no trabalho de equipe exista essa liberdade de eu questionar o que o outro está fazendo. Tá? O objetivo não é questionar a pessoa e a capacidade dela, o objetivo é questionar se aquilo pode afetar o paciente ou não. De novo, o foco não é a pessoa que está envolvida, é o paciente. Tá? Isso aqui, a razão disso é simples, é humana, tá certo? Que é isso aqui. A partir da realidade, indivíduos constroem sua própria visão da situação. Toda vez que acontece alguma coisa errada, tem sempre uma boa explicação. Mas veja bem, e vai construindo sem você parar e analisar. Isso aqui, que é humano também, tá certo? Todo mundo tende a defender o sentimento de competência a qualquer custo. Quer dizer, olha, você está envolvido num erro, a primeira coisa que eu vou tentar provar é que eu sou competente. E que alguma outra razão extraterrestre aconteceu para que aquilo viesse. E isso aqui é um trabalho que foi publicado no British Medical Journal, que é isso aqui, olha. Crença de que as decisões do líder não devem ser contestadas. Entre os pilotos de avião, não chega a 5%. Entre os cirurgiões, quase 50%. Acha que a decisão dele não pode ser contestada. Tá certo? Como o piloto, se ele fizer alguma coisa errada, ele morre junto, ele, via de regra, aceita mais, tá certo? Ele aceita. O copiloto fala, acho melhor você não fazer isso não. E o cara ouve, eles acham, é isso mesmo, ele para, ouve e tal. Todos nós sabemos, você chegar para um cirurgião, especialmente quando você está começando a sua carreira e o cara está lá em cima e fala, doutor, melhor não cortar aí. Você já sabe o que vem pela frente de você ter abordado ele dessa maneira. Tá? E é mais ou menos essa a ideia. A ideia não é de briga por competência, de quem tem razão, de quem não tem razão, mas de que o desfecho seja o melhor possível. E o cara pode olhar e falar, bom, é aqui mesmo que nós vamos cortar, está tudo certo. Mas você deu a opção e a oportunidade de refletir sobre o assunto. Isso não quer dizer que você tem que acatar a crítica ou a queixa, mas você tem que estar aberto a ela e tomar decisão, não. É isso mesmo que nós vamos fazer. Tá bom. Ainda assim pode fazer errado, mas tudo bem. Você pensou, pesou as diversas opções. Isso hoje, isso aqui foi em 2000, entre os pilotos, depois dos últimos acidentes, é menos ainda. Tá? Eles aceitam e acatam qualquer tipo de coisa ou de discussão de uma eventual falha. Tá? Provavelmente vocês devem ter isso aqui, coisas de segurança que foram muito simples de serem resolvidas, na farmácia, por exemplo. O que a gente chama de medicações de alta vigilância ou high alert. Tá? Insulina não pode estar disponível em qualquer lugar, cloreto de potássio não pode, tá certo? Anticoagulante não pode, e você não pode dar nenhuma dessas drogas sem que haja dupla checagem, por exemplo. Tá? Ela sumiu daqui de baixo. Tá?
toda vez que se vai instalar qualquer anticoagulante, se vai se dar qualquer insulina, é obrigatório que 2 pessoas assinem. O farmacêutico tem que liberar e assinar, e 2 enfermeiros têm que assinar. Eles falam assim, nossa, aí não vai dar muito trabalho? Vai. Mas a incidência de pacientes que receberam dose de anticoagulante errada, insulina errada ou eletrólito errado é praticamente zero. Tá? Então, o farmacêutico tem que rever e tem que haver dupla assim, checagem, e isso não pode estar disponível onde um técnico vai lá e prepare sozinho. Tá certo? Simplesmente não tem acesso a drogas de alta vigilância. Tá? Por que de alta vigilância? É porque não é que acontecem mais acidentes, mas quando acontecem, eles costumam ser graves. Bom? Então, está quase acabando. Acho que esse aqui é um dos últimos slides. Nós vamos começar a discutir daqui para frente o que a gente tem que fazer para mudar esse panorama. E existem algumas coisas aqui que são muito importantes. Primeiro, o compromisso de todo mundo de relatar, de se preocupar com comportamentos e processos que têm o potencial de lesar o doente, tá certo? Tirar o foco um pouco da pessoa, equipe de saúde, para olhar mais para o paciente, que é o que a gente gostaria que fizesse quando a gente tivesse internado, ou quando o seu filho tivesse internado, e assim por diante. Tá? Tira o foco da equipe e joga o foco no paciente. Como é que nós vamos proteger esse paciente? Tá? Compromisso de escutar, de agir e de expressar as preocupações quanto riscos de segurança. Isso vale para todas as instâncias, tá certo? O indivíduo lá da frente fala, doutor, sem isso não dá para trabalhar. E você tem que parar e não falar, é mesmo, vamos resolver e tal. Não, tem que tomar ação. E eu coloquei aqui, participação dos médicos é essencial, porque, via de regra, os outros da equipe multiprofissional abraçam isso mais facilmente. Tá? É sempre mais fácil você ter o envolvimento da enfermeira, do fisioterapeuta, do farmacêutico, do que do médico. Tá? E isso, obviamente, precisa reverter. Quer dizer, é muito importante que o médico também entre nessa coisa. Tá? Olha, 1h da tarde, apesar de ter começado um pouquinho tarde, mas é basicamente isso. A ideia é isso aqui. A medicina era simples, inefetiva e relativamente segura. Agora ela é complexa, mais efetiva e potencialmente perigosa. Certo? E é mais ou menos isso que todo mundo tem a noção e que se está querendo reverter. Eu acho que esse é o último slide. Estou disponível aí para perguntas. Tá bom? Olha lá, onde você veio aqui? Tela cheia? Tela... Fazer pergunta na internet. Aqui, ó. Não tem, não. Eu abri aqui, ó. Abre para algum deles aí. Abre aí para a Fundef aí. Alguém dos outros serviços que estão acompanhando pela internet, se quiser fazer alguma pergunta, pode mandar por escrito, ou então a gente pode abrir para vocês aí o microfone. Só identifica o serviço que quer comentar, fazer alguma pergunta, ou então dá um panorama de quantos participantes tiveram aí no serviço de vocês. Identifica via mensagem que nós liberamos o microfone para vocês. Hospital Risoleta. Hospital Risoleta Neves de Belo Horizonte, vocês querem fazer alguma pergunta? A gente abre o microfone para vocês. Tá aberto o microfone, Risoleta Neves, se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Olha lá, tem uma pergunta. Só um minutinho, tem uma pergunta aqui de Campinas, só um minutinho. Zé Carlos da UTI. Eu queria perguntar, em relação à questão do tempo, se uma falha em termos de tempo, por exemplo, uma interconsulta, uma solicitação de uma interconsulta, e aí existe um padrão de tempo para a realização da interconsulta, e aí envolve outras questões. Ou seja, se a falha em termos de tempo é considerado também um efeito adverso. Ela vai ser sempre um evento adverso, da seguinte maneira. Ou porque eles chamaram uma interconsulta e não notificaram que aquilo era urgente,
porque você poderia ter a opção de mandar para o pronto-socorro, de fazer alguma coisa, tá certo? Ou porque o sistema que está montado não tem gente disponível para fazer essa interconsulta e demora muito. De qualquer maneira, se aquilo leva a um dano para o paciente, é um evento adverso. Tá? Então a gente tem que imaginar, e de novo, se o indivíduo está sozinho, tem que fazer 500 interconsultas no hospital, o problema não é daquele indivíduo. Uma situação que você pode ter é de sinalizar que aquela interconsulta deveria ser uma urgência. Eu não sei se vocês têm aqui o que a gente chama de time de resposta rápida ou de código amarelo. Então, o que é o código amarelo e o time de resposta rápida? O próprio nome está dizendo, time de resposta rápida. Geralmente é um intensivista, um emergencista, que atende o paciente que está fora da emergência ou fora da UTI, porque alguém sinalizou que o doente está grave, ou está esquisito, ou ela está muito preocupada com o doente. Tá certo? No Einstein, hoje, 45% das chamadas de código amarelo, o paciente é transferido para a UTI. E é um indicador de qualidade saber o número de paradas cardíacas que acontecem fora da UTI. Em tese, não é para acontecer nenhuma. Tá certo? Porque se o indivíduo está no andar e está grave, ele tem que ser transferido para a UTI. Se ele não tem condições de ser transferido, não tem indicação, é um paciente terminal, um paciente de colo, tudo bem, daí você não está computando este caso. Mas qualquer outro caso, antes dele parar, tá certo? Era possível que conseguisse trazer ele para dentro da UTI e tentar algum atendimento. Às vezes não, ele pode ter uma morte súbita em algum lugar. Mas só para você imaginar, se controla o número de paradas cardíacas fora da UTI e o número de chamados de código amarelo. Quer dizer, indivíduo aperta o código amarelo e fala, olha, tem alguma coisa esquisita com esse paciente. Ele acabou de chegar do pós-operatório, não sei o que está acontecendo, mandaram aqui para a enfermaria, mas eu acho que ele está ficando hipotenso. O intensivista vai lá, às vezes é uma bobagem, é um remédio que recebeu, dá volume, não sei o que, vai embora, às vezes ele transfere. Metade das vezes ele transfere. Existe uma opção da enfermeira, existem regras para a enfermeira chamar. Se a pressão caiu tanto, se a frequência é tanto, se não sei o que tanto. Mas existe uma opção. A enfermeira fala assim, estou seriamente preocupada com esse paciente. Ela não sabe exatamente o que está acontecendo. 40% dos pacientes foram chamados. Estou seriamente preocupada. Ela não conseguia dizer o que era. Ah, está hipotenso? Não, não está hipotenso. Está taquicárdico? Não, não está taquicárdico. Mas às vezes o paciente está meio sudoreico, está meio pálido, ela olha e fala, puxa, eu não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa errada. Chama. Quase metade deles são transferidos para UTI. Então é muito interessante isso, porque assim, aumenta muito, de novo, a segurança do paciente. Tá? Então existem umas normas, porque senão vai começar a chamar para tudo, não é esse o objetivo, mas só para você imaginar, nos Estados Unidos hoje, a família pode chamar o código amarelo. Vocês já ouviram a família falar, tem alguma coisa errada com ele? E o médico e a enfermeira falam, ah, não é assim mesmo, tem alguma coisa errada, ele não é assim. Depois você descobre que ele fez um AVC, que ele chocou. Tá? Então, interconsulta tem que estar muito claro qual que é a emergência ou não. E existe uma coisa que todo serviço deveria ter, que chama SLA, que vem do inglês aí, Service Level Agreement. Tudo você tem que dar um tempo médio para você responder. Tá? Então, olha, uma interconsulta da hematologia, o tempo médio para conseguir responder é de 24 horas, ou é de 48 horas, mas você tem que estabelecer. Se você não estabelece, é errático, pode ser 1 hora ou 3 dias, tem alguma coisa muito errada. O laboratório tem que dizer para você qual é esse SLA para te entregar um exame de coagulação. Senão, eu estou lá dando anticoagulante para o paciente, um dia leva 30 minutos, um dia leva 2 horas, como é que eu programo a anticoagulação desse paciente? Tá bom? Então, é por aí. O Risoleta Neves parece ter uma pergunta aqui. Ah, vocês estão sem microfone. Então, a pergunta que vocês tinham realizado, deixa eu localizar aqui do Risoleta. Só um segundinho, Falcão. Que estratégias devem ser aplicadas para envolver os médicos nos programas de segurança do paciente? Vamos lá. Tem várias coisas para serem feitas. Uma delas é isso. Acho que a coisa tem que começar na graduação, tá certo? Tem que mudar a visão que o médico tem dessa história. Tem que envolver no sentido de sensibilizar. Tem que envolver no sentido de se criar essa cultura de não punição, de não perseguição, de nada disso.
É muito engraçado, assim, porque o indivíduo sempre tem a sensação de que ele vai ser punido, mesmo tendo um histórico de anos que vários outros eventos parecidos aconteceram e ninguém foi punido por causa daquilo. E ele tem que se sensibilizar e se envolver naquilo. Ele tem que ter o interesse de... E essa é uma mudança de cultura que demora bastante. É aquilo que eu falei. Relatar evento adverso, ele vê e não relata. Ele vem e fala para mim na sala. Você viu o que aconteceu lá? Eu falei, você relatou? Não. É anônimo, vai lá e relata. Não. Daí a enfermeira, faça favor, vai lá e relata o caso que aconteceu. Não sei. Então, assim, essa é uma mudança de comportamento que não é fácil. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito reuniões, todos os casos de eventos adversos na UTI periodicamente são apresentados aos médicos, como um todo, e descrito quais são as ações que foram tomadas para que aquilo não aconteça mais, e daí precisa do envolvimento deles. Tá? E depois isso é feito publicamente também. Então, uma vez por mês, existe uma reunião num auditório para 500 pessoas, todos os médicos estão convidados e são apresentados eventos adversos catastróficos no hospital para que seja discutido o que podia ter sido feito ou não. Às vezes se apresenta um caso, está vendo? Esse caso nós analisamos e não tem oportunidade de melhoria, para ver se a plateia tem alguma opinião do que pode melhorar. Tá? E se controla o número de eventos adversos, obviamente. Então, assim, precisa um envolvimento por sensibilização e precisa um envolvimento pelo próprio envolvimento do médico. Então, de vez em quando eu peço, você investigaria esse caso para mim? Eu quero que... E tem uma norma de investigação. Tá? O que está escrito no prontuário? Converse com as pessoas envolvidas, entrevista todo mundo que está envolvido, etc. Então, você precisa envolver ele diretamente, precisa educar, ele precisa sentir que aquilo está fazendo diferença. Tá? Então, é um negócio... É por aí. Não é fácil. Falcão UTI. Capone, uma das maneiras da gente avaliar o sucesso dessa proposta que, em relação à segurança, é o resultado final. Então você citou a diminuição da mortalidade, esse é um dado estatístico em relação à sepse. Se esse resultado, os resultados, pneumonia relacionada à ventilação mecânica, infecções estão melhorando, é um indicador global que a coisa está indo bem, certo? Certo. Existe alguma outra ferramenta para que a gente possa saber se essa comunidade no hospital ela está inserida nesse conceito de segurança para o paciente ou é só o resultado final? Então, são as duas coisas. Se você toma ações, você tem que depois mostrar que elas surtiram efeito ou não, e se não surtiram, o que você vai fazer? De novo, você tem que permear, através de reuniões, de envolvimento, de discussão, o que está acontecendo com essas metas. Você põe uma série de metas no hospital, mas se você não mostra o ganho que está havendo, realmente você não envolve muito. Então, por exemplo, ontem eu tive uma reunião na UTI para mostrar todos os indicadores da UTI, historicamente, desde 2000 até 2012, onde a gente melhorou, o que falta melhorar, dar os parabéns para a equipe toda, porque está todo mundo envolvido, porque é aquele negócio, é todo mundo junto ali. Não precisa do catéter? Quer evitar a infecção? Tira o catéter, pô. Uma das perguntas mais difíceis para o residente da terapia intensiva é falar, posso tirar a sonda ou não? Porque eu não quero que tenha infecção. Vamos tirar a sonda? E é engraçado, ele sabe discutir a respiração da crista interna da mitocôndria e não sabe se é para tirar a sonda ou não. Então, assim, precisa ou não precisa? É a pergunta. Precisa ou não precisa? Se não precisa, vamos tirar. Então, assim, é esse envolvimento o tempo todo e uma discussão à beira do leito sobre exatamente o que você está falando, sobre desfecho, por exemplo. Nós, médicos, naturalmente, adoramos discutir fisiopatologia. Do que o doente morre? Morre porque ficou chocado, ninguém viu. Morre porque tinha uma infecção e não foi tratado. Morre porque broncoaspirou em ventilação não invasiva quando devia ter sido entubado. Tá certo? Morre porque fez uma arritmia e não souberam tratar. Então, assim, é muito importante envolver o pessoal com esse aspecto de segurança. Tá? É dia a dia. Você tem que ter um indicador, você tem que mostrar, você tem que divulgar, porque isso é um mérito da equipe. Né? Não é mérito do gestor, não é mérito de ninguém. Se a equipe não estiver envolvida nisso, não vai dar certo. Então, assim, é um pouco de tudo. Você tem que documentar essas coisas. Se você não documenta teus incidências de infecção, porque esquece o que está acontecendo no outro hospital. Se eu tenho o meu hospital, eu tenho 60% de infecção de catéter, eu tomo medidas e no mês seguinte ou no ano seguinte está 40% e no outro ano está 20%,
eu estou no caminho certo. O problema é eu nem saber o que está acontecendo. Daí é grave. Outra coisa que você falou, que a gente valoriza muito, é satisfação da família e do paciente. Você pode fazer tudo certo. Se a família não gostou, você falhou em alguma coisa. Ponto. Você falhou em alguma coisa. Porque se ele está indo lá, se de novo, eu não estou querendo comparar restaurante e dizer que é a mesma coisa que saúde, mas se eu vou num restaurante e tem um chefe ótimo, mas eu saio de lá porque eu não gostei do atendimento, do jeito que me trataram, você concorda que eu não vou recomendar para ninguém aquilo? E aquele cliente não está satisfeito? Então, assim, o cliente ele não tem condições técnicas de dizer se você fez certo ou não. E não é isso que eu quero dele. Eu quero dele o seguinte: você está satisfeito? Isso é importante. Daí você vai falar assim, pá, isso é porque é hospital privado, vocês ficam querendo agradar os caras. Eu quero saber se você internar seu filho, você vai ter um comportamento diferente desse. Não vai. Então é estranho. A hora que eu sou paciente, eu exijo esse tratamento. A hora que eu sou médico, isso não tem importância. Está errado? Então, assim, é muito importante a satisfação da família. Eles têm que entender o que aconteceu. Eles têm que participar do que aconteceu. E se eles estão insatisfeitos, a gente tem que entender por que eles estão insatisfeitos. Às vezes não tem absolutamente nenhuma razão técnica para aquilo. É acolhimento. O cara sentiu que o enfermeiro olhava torto para ele. Não era uma pessoa simpática, né? Então, assim, você vai falar, mas isso tem importância? Tem importância. Não tem a mesma importância de alguma coisa técnica, mas tem importância. E você querer ignorar isso, eu acho que tem que inverter a situação e você se colocar na posição. Se você fosse um paciente, se você ia querer ignorar isso ou não. Se você não gostaria de ignorar, não ignore para o teu paciente. Entendeu? É por aí. Então, voltar para o microfone. Retornamos na terça-feira da semana que vem, dia 4, meio-dia aqui na sala. Nós vamos deixar preparado com mais cadeiras. Aqueles que estiverem acompanhando de outros serviços, por favor, nos enviem os seus e-mails, que nós vamos estar enviando alguns artigos, literatura para vocês, e para a gente ter uma ideia também de quantas pessoas estão participando que não estão aqui na Unicamp. Então, agradeço a presença de todos e até terça-feira que vem, dia 4, meio-dia. Muito bom. Muito bom.